doutor Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, ao qual concedo a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Colhendo a Sexta Câmara Criminal, eminentes desembargadores que eu saúdo na pessoa do presidente desembargador doutor Jober Carneiro, ilustre procuradora de Justiça, doutora Adelaide, né, para esse, eu sempre falo que eu me coloco na condição de eterno aprendiz, mas para mim ver mais uma vez Vossa Excelência ladeando a presidência é motivo de júbilo. Eu reitero todos os predicados que foram direcionados a Vossa Excelência pelo colega que me antecedeu nessa tribuna defensiva, doutor Écio Quaresma, e eu lembro com saudade dos nossos júris. Eu acho que dentro do Ministério Público, principalmente para as promotoras de justiça, sem qualquer discurso proselitista, mas principalmente maniqueísta, eu acho que a nova geração precisa se espelhar muito em promotoras do quilate de Vossa Excelência. Eu lembro muito dos nossos embates e, de vez em quando, até com saudade, com certo saudosismo, eu lembro de uma vez que Vossa Excelência gastou 1 hora e 30 minutos para pedir absolvição. Então, o Ministério Público de Minas Gerais está muito bem representado, tendo Vossa Excelência como procuradora de justiça nessa Corte Mineira. Então, receba, com sinceridade que a gente direciona isso a Vossa Excelência. Aos meus pares aqui, também e serventuários, o nosso costumeiro e fraternal abraço. Excelências, eu estou aqui hoje a substituir o advogado de Barbacena, doutor Pedro Poça, que se encontra a fazer uma sustentação oral também nessa tarde, lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e Sua Excelência me pediu essa tarefa, né? Me concedeu essa tarefa de substituí-lo aqui nesse remédio heróico. O paciente Tiago Fernando Teixeira, ele foi preso em flagrante delito, como incurso nas iras do artigo 33 da 11.343 de 2016, tráfico de drogas. Ele fora pilhado com mais de 400 gramas de cannabis sativa de Lineu. Ponto. Não estou a questionar isso. Confesso, confessou ela, a Regina Probatiorum. Ele confessou a prática delitiva. Tá. Acontece que, não obstante nós temos aqui a confissão, que é uma prova robusta, já foi considerada no sistema tarifário a Regina Probatiorum, a rainha das provas, nós temos toda uma ritualística, uma liturgia, um procedimento a ser seguido. E o inquérito policial, lá no 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, diz que o juiz ele será incontinente, ou seja, imediatamente. Isso é salutar, isso é garantia do cidadão. E aí não é qualquer cidadão, de que a sua prisão, de que o seu recolhimento ao cárcere seja comunicado a um juiz de direito, para que o juiz ele analisa, inclusive, se estão presentes na espécie todas as garantias, seja garantias processuais penais, sejam as garantias dos direitos fundamentais previstos na Carta Cidadã. Ok? Acontece que o artigo 310 do Código de Processo Penal, ele vem na sequência dessa comunicação incontinente, imediata, de que o juiz, recebendo a comunicação da prisão em flagrante, aquela prisão que se reveste das circunstâncias do artigo 302 do Código de Processo Penal, ele poderá relaxar a prisão, convolá-la, convertê-la em preventiva, reconhecer uma causa que o agente agiu sob o pálio, sob o escudo, sob a égide de uma excludente licitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, legítima defesa. E nesse caso, essa análise só foi feita 8 dias depois. Desembargadora doutora Márcia Milanês,
Eu não sei porquê, e aqui eu não quero tecer críticas, até porque eu conheço a pena de Sua Excelência, aqui, data máxima vênia, colocada como autoridade coatora nesse writ. Por que de 8 dias? E outra indagação, outro ponto de interrogação, de inconformismo, e que nos deixou boquiabertos, estupefatos. Por que não houve audiência de custódia? Se houve comunicação incontinente, por que não analisar as circunstâncias e se elas deveras estavam presentes, por que não transformar aquilo que é flagrante, porque o flagrante ele perdeu com a reforma da 12.403 a autonomia de outrora, por que não converter isso com base no 312 em prisão preventiva? Tá. Passaram-se em Albis 8 longos dias. Então, para nós, isso viola o formalismo. Eu não estou aqui a arrogar da tribuna um formalismo exagerado dos praxistas de antanho. Não. Mas a gente precisa se apegar um pouco à legalidade. À observação literal, ao caráter axiológico, ao valor da norma. Por que fala a lei que o juiz será comunicado incontinente? Será que isso é à toa? Será que o Congresso, o Parlamento viaja? Vamos colocar aqui, porque eu já ouvi essa expressão na outra Câmara que eu acabei de falar. Será que o Parlamento viaja na maionese quando está lá, quando está naquela casa, seja no Senado, seja na Câmara Federal, legislando? Por que incontinente? Por que comunicar um juiz? E se fala que o juiz, diante daquela comunicação, diante daquela prisão, analisando as circunstâncias legais, poderá ou não relaxar, poderá ou não converter em prisão preventiva? E no caso, nós temos aqui uma nulidade. Eu entendo, e aqui eu peço vênia, porque é essa simples, humilde opinião do Zanoni, que vem aqui, antes de mais nada, com muito respeito, aprender com Vossa Excelência, porque os advogados vêm aqui também a aprender. A gente aprende com os arestos que são proferidos nessa Corte de Justiça, e eu não passo ao largo desse veso. Eu venho aqui, doutor Furtado Mendonça, desembargador, aprender. Também conheço a pena de Vossa Excelência quando presidiu com galhardia, com muita competência, a vara de tóxico. Então nós entendemos, Excelência, que o artigo 563, que prestigia o princípio pars de nullité sans grife, não há nulidade sem prejuízo. Nesse caso, houve uma nulidade, houve um prejuízo, houve um desapego exacerbado, e isso aqui é indefectível, está constando dos autos. Para nós, isso é causa de nulidade e, consequentemente, essa prisão ela é maculada. Há um estigma indelével, qual seja esse desapego a essa observância legal. Portanto, a prisão deve ser, por Vossas Excelências aqui, na segunda instância, relaxada. Outra tese nesse habeas corpus é o desrespeito, por conta do que dispõe o artigo 93, inciso 9, também da Constituição Federal, de que todas as decisões do Poder Judiciário, elas precisam ser fundamentadas. Mas a fundamentação, ela precisa ter um alicerce, um supedâneo, uma base legal. E aqui Sua Excelência vem e coloca no decreto, na conversão de flagrante em preventiva, que o fazia com amparo no primado da segurança social. Isso para mim não está no 312, isso para mim não é fundamentação idônea. E a outra, a gravidade do delito. Todo delito tem gravidade. E eu reitero, o único lugar que crime não tem gravidade é na Lua. Realmente, nenhum crime tem gravidade lá na Lua. Então, eu acho que analisar o caso diante das circunstâncias, e eu até peço aqui, eu faço um adendo, eu abro um parênteses a essa minha peroração, nesse final de tarde.
A dificuldade até de fundamentar é porque, confesso, primário, a FAC e CAC, elas ostentam uma boa antecedência. Se analisarmos um sujeito que está caminhando para 27 anos, então não é menino que acabou de fazer 18 e a vida lá na vara da infância e da juventude é toda deletéria. Não. O espelho do seu passado nos conta que ele é o quê? Primário e de bons antecedentes. Já terminando. Não integra organização criminosa. Tem domicílio fixo. Portanto, os requisitos do artigo 312 não estão presentes a fundamentar. E já terminando, agradecendo a atenção a mim despendida nesse último giro do relógio, eu rogo a vossas excelências que mesmo que de forma cumulativa, caso entendam que é um pouco exagerada essa medida extrema da prisão, que apliquem ao meu constituinte as medidas cautelares do artigo 319, mesmo de forma cumulativa, tornozeleira eletrônica, por exemplo. Excelências, eu agradeço e peço provimento do presente habeas corpus. Nós que agradecemos do dever.